O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que eles não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, iniciando mais uma semana do tempo comum, a 16ª, hoje nós somos chamados a olhar para Jesus Cristo e ver nele o verdadeiro, bom e belo pastor. Todos nós precisamos de pastoreio. Todos nós, em maior ou em menor proporção, somos também pastores. Por quê? Ao mesmo tempo que a nossa alma e também o nosso corpo precisa de cuidados, mas de modo muito particular a nossa alma, que precisa de alguém que as guie a verdes pastagens onde de fato possa se nutrir e alimentar, nós fomos colocados por Deus, do modo como nós somos, para cuidar também de outras pessoas. E aí nós somos chamados a ser também em casa, para os da nossa família, no trabalho, para aquele com os que nós convivemos, aos nossos amigos, os nossos vizinhos, as pessoas que nos conhecem, a sermos pastores. Mas aqui, meus irmãos e irmãs, nós somos convidados de novo a redirecionar o foco do nosso olhar. Porque aqui está algo muito interessante que a liturgia deste domingo nos apresenta. Pastorear pode ser feito de diversas maneiras. E aliás, se formos olhar agora para a gente entender o porquê usamos a palavra pastor e esta metáfora do pastoreio, vamos olhar de fato para o cuidado de ovelhas, que é onde vem a expressão do pastor. Quem cuida de ovelhas pode ter inúmeros interesses. Pode cuidar da ovelha para extrair a lã e assim ter uma fonte de renda por meio do tecido. Pode cuidar da ovelha com outro interesse, com o interesse de matá-la para alimentar-se da sua carne. Ou pode cuidar de ovelha por afeto, porque gosta do bichinho. Vejam, o que vai determinar a vida das ovelhas é o interesse do pastor. E é aqui que nós somos comprometidos. Porque na primeira leitura, Deus se revolta com os pastores que estavam à frente do seu povo. Porque eram mercenários. Queriam explorar o povo. Queriam viver acomodados nos seus próprios desejos, caprichos. Não tinha aquilo que o Papa Francisco tem pedido a nós padres e a nós pastores, termos cheiro de ovelha. Pelo contrário, viam as ovelhas como um modo de se autossustentar e ter conforto de vida. Se formos bem sinceros e for olhar para a nossa igreja, ainda há homens e mulheres assim. Gente que está dentro das pastorais porque acomodou, porque tem poder, não permite o novo,
Não se preocupa se o evangelho está chegando no coração das pessoas. Não se preocupa se o que faz bem. Mas pelo contrário, está ali, porque é agradável. A vida inteira ficou assim. Há padres que também acomodaram-se, que estão numa zona de conforto e que tanto faz celebrar a missa, não celebrar a missa, atender confissão, não atender confissão, está disponível, não está disponível. Me desculpe a expressão, dane-se o povo, o que importa é o meu bem-estar, o que importa é o meu conforto. É quem perdeu o foco de fato do que é ser pastor. Há pais e mães que esqueceram sua missão de ser pastor. Estão preocupados com seus próprios interesses ali. Ganhar dinheiro, se autossustentar, ter tempo para si, para descansar, para repousar. E o filho? A escola cuida, os avós cuidam, outros educam, não é função minha. Vejam, se a gente perde o foco de Jesus, a gente descambeia. A gente não faz a função e a missão que nos foi dada por Deus e passamos a nos tornar mercenários. Mercenários que não se preocupam se as ovelhas serão atacadas, se as ovelhas estão saudáveis, se as ovelhas precisam de algo. Mas nós somos chamados então a perceber em Jesus não só um modelo de pastoreio, mas um pastor que cuida de nós. Olha que interessante. Jesus dá aos 12, no domingo passado, uma missão de ir anunciar o evangelho, de curar os enfermos, expulsar os demônios, ser sinal de Deus para aquele povo. E agora os discípulos voltam, encontram Jesus e contam tudo o que fizeram e tudo de bom que havia acontecido por meio da pregação e do testemunho deles. Eu fico imaginando, porque eu já tive essa experiência de ir em missão. E nesse momento da partilha, quando a gente volta, é interessante porque a nossa alma sente-se assim, cumprir o que precisava ser cumprido. Nos alegramos com os bons frutos, mas o nosso corpo volta estrupiado. Porque a gente dá de nós mesmos. É o momento de ser pastor de fato, de estar perto, ouvir as histórias, chorar com quem chora, se alegrar com quem é feliz, cuidar de quem precisa de cuidado. Isso cansa o nosso físico. E Jesus olha para cada um de nós e não exige que nós vamos além das nossas próprias forças. Porque ele poderia ter falado assim, muito bem, já que vocês foram tão bem sucedidos nessa missão, olha aqui a multidão que está esperando a gente, vamos lá. Não. Jesus reconhece que nós também precisamos de descanso. Põe os discípulos dentro da barca. E aí, vão para um lugar deserto, pelo mar afora. Mas vejam, o povo precisando de quem os cuide, de alguém que seja referência. Percebe, me desculpe assim, né? Que Jesus está dando uma fugidinha com os discípulos para descansar. E vão correndo pela margem e chega lá antes que a barca. Chegando lá, Jesus olha para o povo e tem dó. E aqui está a beleza do pastoreio de Jesus. Ele abre mão do próprio cuidado de si para cuidar daqueles que precisam. Nós, pastores, somos chamados a isso. A olhando para Jesus, perceber que o que importa é a necessidade do rebanho e não a nossa necessidade. Mesmo que nós estejamos precisando de descanso, o descanso nós o teremos de fato na barca. Foi o tempo que os apóstolos tiveram para descansar, não é? Jesus até queria dar-lhes, me desculpe assim, umas fériasinhas, um dia de descanso. Mas o que eles puderam descansar mesmo foi só o período que a barca saiu de uma margem, atravessou o lago e chegou na outra margem. A barca na Sagrada Escritura é sinal da igreja. Os verdadeiros pastores
sabem que nosso descanso precisa ser o momento onde nós estamos dentro da barca, na igreja. É aqui na igreja que nós, pais, mães, referências na sociedade, padres, bispos, catequistas, missionários, evangelizadores, encontramos o descanso. Porque quando nós saímos da barca, quando nós saímos da igreja, nós vamos encontrar de novo uma multidão de pessoas que estão perecendo porque não tem pastor. Se a gente for olhar com sinceridade, nosso mundo hoje está assim. Já não tem mais referência. O povo já não sabe mais o que seguir. Há uma crise nas grandes instituições, porque a família, o lugar do amor, já não ama mais. A igreja, onde deveria ter o acolhimento e o anúncio da palavra, já não é mais acolhido, e a palavra, a distorção. A escola que deveria ensinar o conteúdo está preocupado com outras coisas. O povo está perdido. Não tem pastor. Jesus olha para aqueles com compaixão e espera de nós, que fomos cuidados por Ele e que estamos sendo cuidados por Ele, que tenhamos também os mesmos sentimentos que o animou. E quais são os sentimentos que animaram o nosso Senhor Jesus Cristo? São Paulo, na carta aos Efésios, na segunda leitura que escutamos, nos narra claramente. O sentimento de nosso Senhor Jesus Cristo é fazer uma unidade. Do que é dividido, formar um só corpo. Do que está separado, tornar a unir. Fazer com que um povo que está precisando de Deus volte a amar e a conhecer a força desse Deus que nos cuida, que nos ama, que nos olha, Ele vê a gente e age na nossa necessidade. Não nos desesperemos frente ao ardor e à dificuldade da missão. Se há muitas pessoas que precisam do nosso testemunho, há também uma pessoa que está ao nosso lado, que nos enxerga, sabe que precisamos do descanso, nos ampara, mas mesmo assim conta conosco. E esse é o nosso verdadeiro pastor. Esse pastor é Jesus. Ele está no meio de nós. Ele nos sustenta, Ele nos guia, para que, como conduziu o povo às verdes pastagens da salvação e da reconciliação com o Pai, também nós possamos ser sinal de reconciliação, de unidade, para brilharmos neste mundo como uma referência, a fim de que todos que estão sem pastor, a partir de nós, pastores humanos, possam encontrar o único, belo e bom pastor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai.